Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores telespectadores. Eu quero agradecer a todos pelos acessos à nossa página na YouTube, agradecer pelos e-mails que vocês nos enviaram. Estou muito feliz com os acessos, estou muito feliz com o que nós estamos fazendo e o resultado começou a aparecer. Muito obrigado e hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu havia prometido, hoje nós vamos falar sobre a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa lei, ela regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, enfatizando uma série de normativas internacionais. Na verdade, quando se fala da regulamentação dessa lei, é para proteger não só o menor, mas também puni-lo quando ele comete ato infracional. O que é um ato infracional? É o crime praticado pelo imputável. O roubo, o furto, o estupro, o homicídio, o tráfico ilícito de entorpecentes, enfim. Então, o que acontece quando o menor comete um delito dessa natureza? O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que chamamos de ECA, a autoridade, verificando a prática de ato infracional, ele poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparação do dano, prestação a serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional ou qualquer uma das outras previstas no artigo 101 do mesmo Código. Na verdade, eu particularmente, como cidadão e não como advogado, eu diria que o legislador deixou escapar uma oportunidade grande de punir o adolescente de acordo com como poderia o imputável. Ou seja, atualmente o menor não fica mais do que 3 meses internado. 3 anos, aliás, desculpe, 3 anos internado. O que é que acontece? Ele sabe que ele só pode passar até 3 anos, então ele pratica o delito. O maior, o imputável, achando que poderia se livrar do delito, então infiltra o menor na sua prática infracional, no seu delito, e o menor apenas vai ser representado pela autoridade do Ministério Público, do policial, depois do Ministério Público, e o juiz vai aplicar essas medidas. Eu, particularmente, acho que deveria emancipar o menor que cometa um delito. Ou seja, ele iria responder o crime igual responderia o imputável. Lógico que a punição e o cumprimento da reprimenda seria um estabelecimento adequado aos menores. Porém, se matar alguém 6 anos, ele vai querer 6 anos também. Se ele for qualificado de 12 a 30, ele ficaria o tempo que fosse necessário da pena. Claro, com a progressão do regime ditado pelas leis. Esse é o meu pensamento. Contudo, não é assim. Agora, no atual sistema, se o menor cometeu o delito, ele vai responder como menor. Ou seja, vai pegar de 1 ano a 3 anos, ou até menos, ou de internação, e certamente sairá de acordo, 1 ano e meio ele está fora. E certamente cometerá outro crime às vezes, porque nem sempre ele se reeduca. Isso é um problema seríssimo para a sociedade, para os pais que não conseguem prender o seu filho dentro de casa, não conseguem comandá-lo, e ele fica à mercê dos marginais. Isso é preciso que o legislador tente verificar, modifique esta lei, emancipando o menor que cometa o delito. Em outros países evoluídos é assim, o menor responde um processo como se fosse adulto, só evidentemente que no estabelecimento adequado. Caríssimos telespectadores, como prometi, existem vários e-mails, várias perguntas, inúmeras até. Mas o tempo é exíguo para responder a todos. Colocamos as mais importantes nesse momento para falar sobre as visitas de pai ao filho. Por sigilo que o próprio ECA determina, eu não posso dizer o nome de quem perguntou, mas eu posso dizer as letras, é C e A. Uma senhora que me pergunta o seguinte, que ela está se separando
e tem 2 filhos, um de 8 e outro de 10 anos, e ficaram com ela. Porém, o esposo dela deseja tirá-los porque ela não tem condições de mantê-los. Então, nesse momento, é importante frisar que o artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o poder familiar será exercido em igual condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer um deles o direito, em caso de dissolução ou discordância, recorrer às autoridades judiciárias competentes para a solução das divergências. Já o artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, diz que a guarda unilateral será atribuída a qualquer um dos cônjuges do genitor que revele melhores condições para exercê-la. E, obviamente, tenha mais aptidão para proporcionar aos filhos os fatores de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, saúde e segurança, além da educação. Assim, dona A e C, se a senhora não tem condições, é possível que um juiz possa modificar esta guarda. Agora, na verdade, a senhora deve procurar um advogado para resolver amigavelmente essa solução. Eu imagino que a guarda compartilhada fosse a melhor solução para a senhora. Fazer ver que o seu marido, ou o pai de seus filhos, de que eles dependem de vocês, do afeto dos dois. Mas realmente depende, se ele quer assim, a senhora deve procurar a justiça para regularizar essa situação. Os senhores, qualquer pergunta, deverá remeter ao e-mail que aparece no vídeo para que a gente possa responder na próxima vez. Obrigado. Caríssimos, se você gostou desse vídeo, inscreva-se acima para receber os novos que virão, as novas performances. Se você também puder, logo abaixo, você clica para dizer se gostou e dá opiniões e sugestões. Eu agradeço por isso. Muito obrigado.